Olá pessoal, feliz Dia dos Pais. Eu acho que ser pai é algo muito especial, muito orgulhoso, é um desafio também, é uma transformação. Você acaba se tornando outra pessoa depois você virou pai. Né? Eu queria contar um pouquinho a história minha história como ser pai. Né? Eu não tive um pai muito presente, meu pai não fez terceiro série, não fez faculdade. Eu não teve muita experiência boa com meu pai. Então, quando eu virou pai, eu falei assim, eu vou passar tudo aquilo, né, que eu não tive. Então, eu tive muita experiência como figura de pai, como professor. Então, eu sempre fui como fosse um professor para meu filho, né, responder todas as perguntas para ele, que não existe pergunta sem resposta. Né? Sempre tem algo que você pode buscar nos livros, né? Naquela época não tinha internet, não enciclopédia, então comprei enciclopédia. Então ele sempre teve um apoio de uma plantonista como pai, né? Então eu era muito bom em matemática, física, química. Então mesmo quando ele fazia vestibular, que eu já estou um pouco velho, né? Eu acho aquela época, 2000, ele entrou na faculdade em 2008, no Unifesp. Hoje, Dr. Tavi é um oncologista, clínica geral, um especialista, né? Aquela época, quando entrou na faculdade, 2000, e eu já tinha 40, eu acho que tinha 50, nossa, perdi a conta. Aquela época, eu acho que tinha 46 anos. E mesmo assim, mais 30 anos atrás que eu estudei, né, a coisa, mas eu lembrava. Então, quando eu fazia vestibular, né, fazia cursinho, eu estava plantando até certo ponto, né, matemática, física, química, ainda eu lembro, eu era muito bom. Eu terminei segundo grau no 15 anos de idade, eu estudava sozinho, então eu sempre tentava passar aquilo, né, como fosse um exemplo. Aí um dia que ele perguntou uma questão de matemática, de estatística. Ele falou, pai, como que resolve isso? Eu orei, estudei uma hora. Falei, filho, eu não consigo mais resolver para você. Ele falou assim, e agora? Eu falei, e agora você passa vestibular, você entra na medicina. Ele entra na medicina, ele fez um vestibular, tirou o primeiro lugar, caiu um carro. Então, tudo aquilo, né? Eu falo, a gente sente muito orgulho, eu falo assim, deu certo, né? Que, com ser pai. Mas, ao mesmo tempo, eu também superei muito meus desafios, né? Como a gente não sabe, como a Anne, minha filha, a doutora Anne Liu, hoje trabalha na Olímpia, médica estética, médica da família, e que ela me trouxe muito desafio. Então, praticamente, se eu fosse um pai do Tavi, de um menino, era muito fácil, né? E quando chegou em 1994, para ser o pai da menina aventureira, né? A Anne não tinha medo, ela muito destemida. Então, quando era criança, quando eu tinha 5 anos, eu fazia comida, né? Aí vi um cabecinha do lado, eu falei, filha, o que você está fazendo aqui? Né? Ela tem a altura de fogão, tá? Né? A altura de criança assim, meu pai, eu quero aprender a fazer comida. Eu falo, mas para quê, né? Eu vou ter filho. Fala, mas você é muito pequena. Um dia eu vou ter. Fala, tá bom. O que você quer aprender? Eu quero aprender os básicos, né? Comida para falar. Então, vamos ensinar você a fazer arroz. A primeira, né? Na panela de arroz é mais fácil colocar tanto. Já aprendi. Ela fez tudo certinho e arroz ficou pronto, ficou muito bom. E arroz na panela também, dando fogo, né? Eu falo assim, faz assim, assim, assim. Ela fala, entendi, aprendi. Faz uma mistura básica, eu falo, legumes, você tem que ter proteína, tem que ter fibra, tem que ter aquilo que faz bem para a saúde, né? Ela aprendeu. Outro dia eu estava costurando minha calça, estava fazendo parra, né? E aí a Anne chegou lá e falou, pai, eu quero aprender a costurar. Falei, opa, bom, você já vai cuidar do seu filho, né? Então vamos. Aí eu peguei um pedacinho de pano, falei para ela, olha, você faz um molde no papel, e o que você quer costurar? Eu quero costurar uma bolsa, tá? A bolsa tem, né, 2 lados, você costura, e tem a alça. Então ela desenhou num papel, cordou certinho no papel, e cordou esse papel no tecido, né? E costurou
né, criança de 5 anos, a gente sabe que não é uma bolsa útil, mas é uma bolsa, né? Você vê que tem alça, né? Tem costura, tem abertura, tem barra, é uma bolsa, né? Fala, perfeito, né? Se já... Aí outro dia, vindo que eu fazendo uma acupuntura em mim, ele falou, pai, eu quero fazer acupuntura, posso enfiar a agulha em você? Não pode, ela fez a acupuntura em mim, é assim que funciona, não tinha medo, não tinha medo, ela pegou uma agulha, enfiava. A criança destemida é muito bom, né? Claro, tem que tomar cuidado com segurança, mas assim, a gente ensinando, né? Aí um dia eu falo assim, filha, você não quer mais aprender para ser a mãe, né? Qualquer coisa eu chamava ela, filha, eu tô falando isso, você quer aprender? Eu falo, não, eu já aprendi tudo. Agora é o básico, né? Agora eu posso ter filho. Ela tinha 5 anos. E eu falei assim, faltou uma coisa. Eu falei, o que que é? Pai, você tem que prometer que você vai trocar a fralda para meu filho, porque eu não vou trocar a fralda, não vou trocar aquele negócio nojento, não vou cuidar. Mas isso não vai impedir que eu vou ter filho. Eu falo, tá bom, filho. Eu prometo que eu vou trocar a fralda para o seu filho um dia, né? A gente está lembrando essa coisa muito engraçada ainda. E ainda quando a gente tinha uns 7, 8 anos, 6 anos, era muito aventureira. Então a gente ia nos hotéis fazenda e ela pescava, pegava mais peixe que eu, subia a cavalo, né? Subia arborismo, árvores de 40 metros. E aquilo, para mim, era um desafio que eu nunca fiz isso quando eu era criança, né? Então eu falo assim, bom, eu não posso enfraquejar, né? Eu não posso ter medo, não posso demonstrar um medo. E eu falo assim, então, tranquilo, o papai vai com você. Só que ela fala, pai, você sobe primeiro. Eu vou olhar, depois vou subir. Eu falo assim, puxa vida, que coisa, né? Eu tinha medo, tinha tontura, tinha tudo, né? Subi aquele negócio, comecei a tremer e falar, respirar fundo, eu não posso tremer, não posso mostrar medo, né? Minha filha fala, pai, tranquilo? Eu falo, tranquilo, super tranquilo. Eu tava com a tênis de aventura, tudo aquele camuflado. Eu começo a dar um primeiro passo. Depois passa uma idade, eu falo assim, bom, cair não vai cair, porque tem a cinta de segurança. E eu só preciso superar meu medo. Eu só preciso dar um passo de cada vez, olhando apenas, quando eu olhava embaixo tinha medo de altura. Então eu olhava apenas meu pé, onde estava pisando, estava segurando, e falo, tem um força, tem, né, eu consigo, fez um caminho, depois fez de novo, e fala, filha, tranquilo, super tranquilo. E ela foi de novo, eu fui lá, eu fico na frente, ela fica atrás de mim, e deu tudo certo. Então a criança ficou super feliz. Aí depois a gente fez um rapel, também quando eu desci a rapel, tomei água de baixo, fiquei muito forte, subia, descia, né, várias vezes, também foi muito bom. E aí outra vez a gente foi no rapel no Cachoeira. Ela era mais uns 60 metros de altura. Quando a gente olhar de cima para baixo, é uma fichinha, né? Parece assim, só um negócio, eu vi a pessoa tá embaixo, pequenininha, eu falei, mas isso não é nada. A água não era grande, não é que um fosse de vassoura, era água, um fininho, uma cachoeira simples. Né? Só que quando eu fui, tava short branco, eu lembro, uma camisa lá, eu falei, filha, minha filha falou, pai, você vai primeiro. Eu falei, mas você não vai. Não, eu não vou. Eu vou olhar você primeiro, depois de ver se está seguro eu vou. Fala, tá bom, então agora mais uma vez, minha vez. Né? Respirar fundo, olhou a instrução, desci. E aí tava tudo certo. Chegou no meio, começa a rodar. A água começa a bater, né? Muito escorregadia. Na pedra tem aquele lodo, você não consegue pisar firme. E era para segurar duas pernas na parede do penhasco e caindo água na sua cabeça e vai descendo, soltando um pouco, né? Só que ele começa a rodar. E aí o instrutor fala, não, respira fundo, joga um pouquinho o corpo para trás, segura a perna encosta na parede. E eu segurei e desci, tudo certo, né? O pessoal filmando. Aí chegou embaixo e falou, filha, tá tudo certo, pode descer. Ela desceu. Então eu criei um filho, filha, que onde que eu não conseguia, que eu não teve nessa infância, né? Oferecer todas aventuras de infância, estudos. Também dei plantão para minha filha quando no vestibular também foi a mesma coisa. Quando
quando no final que ela tive um matemática e uma física questão para me perguntar no meio do ano, né, antes do fim do ano. Ele falou, pai, como que resolve isso? Eu olhei e falei, filha, eu não tenho a mínima ideia dessas duas questões. Ele falou, mas e agora? Eu falei, agora esse ano você entra. Também entrou. Então, quando eles superaram, né, o nível que eu estava, velho, né, quando minha filha teve a faculdade, eu tinha 50 anos, né? Eu falo assim, nossa, tá muito velho já. E minha filha fala, não, você não muda a sua cara? Tirou foto, tá igual. Quando na entrada da faculdade, quando a gente foi na formatura, né? Tirar foto realmente. Então, o que eu aprendi para ser pai, né? Dá um exemplo, né? Supera seus próprios limites, tá? Aquilo que você gosta de ter quando você era na infância. Porque isso curou minha alma. Mesmo que eu não tive dessas aventuras, dessas superações, mas eu superei, minha alma ficou curada, né? É como fosse eu, quando era criança, fazendo isso, né? E outra, como um pai, a responsabilidade é que você é um capitão do navio. Você nunca abandona o navio. Você é o último que sai do navio. O capitão do navio vai afundar junto com o navio. Então, quando eu entendia isso, eu segurei, né? Eu só separei minha ex-mulher quando minha filha entrou na faculdade, tinha 24 anos, então era para segurar até. Eu fiquei 15 anos, né, casado, sem ter um relacionamento, era muito sofrido, né, de quarto separado, mas o que me alegra muito, né, compromisso com minha filha era até ela chegar a 18 anos, mas eu achei muito válido e que os filhos têm um lar, né, zelado pelo pai, né? Tem uma convivência boa. Isso vale muito na minha vida. Eu fiquei muito feliz hoje, estou falando do Dia dos Pais. Eu falo assim, eu fui um pai muito fácil, porque meus filhos são muito inteligentes, muito exemplar, nunca precisei brigar nada com eles, né? Eu falo assim, eles cresceram sozinhos, ainda me deram muitos bons exemplos, bons conselhos, né? Como criança mais inteligente, uma geração mais nova, né? Mais avançada. Eu falo assim, eu aprendi muito com eles, cresci muito, vale muito de ser pai, ter muito orgulho dos meus dois filhos, doutor Davi Leo, doutora Anne Leo. Se for precisar, quando vezes você precisar, eu quero ser pai de novo. Muito obrigado.